mais um jogo bom, né? Para fazer um scouts aí, um 3-0 no placar, tudo fica mais tranquilo. Mas falando um pouquinho só do jogo antes, Gerardo, assim, de algumas percepções que, que eu tive reassistindo a partida, trazendo mais um resumo aí. Eu acho que, obviamente, o que ficou muito marcado nesse jogo são o Náutico ter jogado com um time misto, né? Se fosse esse mesmo 3-0 com o time titular, eu acho que confirmaria muita coisa, eu acho que a gente chegaria com uma confiança no quadrangular, mas isso vir de um time misto aumenta isso para mim muito. Assim, o nível de confiança aumenta mais do que se fosse com um time titular, porque mostra a coesão do time, né? Mostra que é um grupo realmente que não são só 11 titulares. Então a gente vai para uma partida com 7 reservas: o Ellerson, Marcos Ítalo, Ryan, Raimar, Samuel, Bolt e Otussânia. Todos esses não vinham jogando aí no time base, no time titular. E se você quiser forçar, que aí seria uma forçada realmente, ainda tem Patrick Alana, porque antes era Lucas Cardoso, mas aí seria uma forçada de barra realmente. E o Náutico se mostrou uma equipe competitiva mesmo com essas mudanças. E aí a gente pega o outro lado, que é uma coisa que me influenciou bastante, o Ituano ter perdido um jogador. O Ituano, no aquecimento, Neto Berola teve uma lesão, sentiu algum incômodo e não foi para o jogo. E, assim, isso já alterou bastante a forma que o Ituano se porta em campo. Porque tirou Neto Berola seria o ponta esquerda, né? Fechava o lado esquerdo, um 4-1-4-1, geralmente, e aparecia muito na frente quando o time estava atacando. É o artilheiro do time. Quer dizer, não sei se é artilheiro do time, porque tem Léo Passos. Mas eu acho, vou colocar esse asterisco, eu acho que é o artilheiro do time, mas com muitos gols de pênalti, é bem verdade, são 3 gols de pênalti na competição. O Ituano era o time que mais tinha sofrido pênalti no campeonato, 5 ao todo. E aí, só com essa mudança do Neto Berola, Mazola, eu acho que inventou um pouquinho aí, tá? Ele tira o Neto Berola, coloca um segundo atacante, que é o Vinícius Popó, e aí ele tira Léo Passos e coloca Léo Passos para a ponta direita. E aí, quem lembra do pré-jogo quem assistiu o pré-jogo vai lembrar que a gente até comentou aqui sobre seu ponto de vulnerabilidade ali do Ituano, aquele lado direito, de ter uma fragilidade por aquele lado. E aí, quando você coloca um cara que é um meia, um segundo atacante, às vezes até um centroavante, para fazer fechar aquele lado, você dificulta mais ainda um local que já é prejudicado. Então, essa alteração fez o Náutico ter muito espaço. O Ituano passou a jogar num 4-4-2 realmente, e jogava muito espaçado. A primeira linha dos atacantes do Ituano era muito distante da segunda. Então, assim, tinha um campo aberto para o Náutico trabalhar ali. E isso até uma crítica minha, talvez ali naqueles primeiros 30 minutos, 25 minutos, que o jogo estava mais truncado no primeiro tempo. O Náutico jogava melhor, mas errava muito passe, não conseguia construir uma jogada com uma qualidade tão grande. Nos primeiros 20 minutos, isso, na verdade. E tinha um espaço muito grande na frente da área ali, não na frente da área, mas no meio campo do Ituano, e eu acho que Patrick Alan poderia ter aproveitado, o próprio Samuel poderia ter aproveitado ali, mas também era um momento de adaptação no jogo, dá para entender a parte de Samuel, mas eu acho que o Náutico não trabalhou muito bem aquele espaço. O Raimar foi o jogador que mais tentou aproveitar, num movimento até estranho, dele conduzir a bola para o meio, chegar até quase do outro lado, do lado direito do campo. Então, para mim teve isso, e depois desses 20 minutos do jogo truncado, o Náutico domina as ações da partida, impõe ao Ituano só se defender. O Ituano se resumia a tentar chutar a bola para frente para tentar achar alguma coisa ali nas costas da zaga do Náutico, e aí Carlinhos foi muito bem na partida, justamente fazendo isso, fazendo essas coberturas, não deixando o Ituano seguir nos ataques. Então fez uma partida assim de destaque nesse quesito.
E aí, no segundo tempo, mais uma vez, o Ituano se joga muito para frente, né? Acaba tendo algumas oportunidades, não sei se dá para chamar de oportunidade, assim, acaba povoando mais o ataque do Náutico, o campo de defesa do Náutico. Mas mesmo assim, o dono da partida foi o Náutico, mesmo com o Ituano precisando ganhar, mesmo com o Ituano precisando de pontuar para tentar se manter no campeonato, isso tudo não contou muito para o Náutico, né? O Náutico chegou lá com reservas e ganhou o jogo por 3-0. 2 gols nos acréscimos, o de Carlinhos e o de Samuel Tussani, o segundo, foram nos acréscimos, e deu números à partida que merecia ser desde o primeiro tempo. E aí a gente vê isso, já puxando agora para o XG, a gente vê isso nos números, né? O Náutico teve 2,03 de gols esperados, é um número muito bom. Geralmente 2,03 de gols esperados realmente dá 3 gols, por aí, assim, nesse número. 3, 4 gols aí dava para você ter como base. O Ituano teve 0,64, mais 0,64 de somas de chutes do que por ter tido uma chance realmente clara de gol e aquilo se traduziu em um XG razoavelmente alto. Não, foi mais, sei lá, 10 chutes, você dá 10 chutes e cada um tem 0,1. E aí você soma isso e chegaria em 1, né? Não em 0,6. Porque à medida que o tempo vai passando, a gente vai deixando um pouco mais de lado o jogo, vai pensando no próximo, mas quando eu fico vendo esses seus dados e a gente passa pelas estrelas, vai lembrando o desempenho de cada atleta, foi um desempenho impressionante do Náutico no sábado. Eu não tô aqui utilizando hipérbole, não. Eu tô falando de uma maneira muito, muito honesta, sabe? Porque você tem um time que tá com... você tem um time misto em campo contra um adversário que chega precisando de um bom resultado para garantir uma classificação. E esse adversário, ele é aniquilado. Ele não tem folga. O Náutico fez 3 gols no Ituano, que parecia que o Náutico estava enfrentando um time do Z4. E assim, precisamos muito ter pé no chão. Isso eu falo em relação ao elenco, né? Precisamos ter pé no chão, entender que é um novo campeonato e tudo, mas é uma coisa que você chega chutando a porta num quadrangular, cara. O Náutico chega nesse quadrangular chutando a porta. Se vai dar, se os caras podem perder o foco, o Náutico pode não se classificar, é tudo outra história. Mas o nível de rotação por minuto que esse time tá, que ele chega no quadrangular, é muito alto, velho. Muito alto. É demais, assim. Obviamente, a gente vai ter que se manter, né? A gente vai ter que chegar num quadrangular e manter o desempenho para que a gente consiga sair com os resultados que esse chegar com o pé na porta pode trazer. Mas se você pegar esse jogo, o jogo do Anápolis, por exemplo, a gente parece realmente estar numa divisão um pouco acima, assim. Então, a gente conseguiu fazer isso no Guarani, os números dizem isso. Aí tá 57-42 porque foi quebrado, mas dá para arredondar, 57-43 em posse de bola para o Náutico. E aí, mais uma vez, a gente traz 57% de posse de bola com 7 reservas. Com jogadores da base, com o banco tinham 10 jogadores da base. Então, assim, é um número expressivo. 22 finalizações contra apenas 8 do Ituano. Das 22 finalizações do Náutico, 10 foram no gol, contra apenas uma do Ituano. Próximo ao gol, 6 para cada lado. O Náutico finalizou 9 de dentro da área. Então, assim, um número bastante expressivo aí de finalizações dentro da própria área do Ituano ali, contra só 2 do Ituano. O Náutico tentou 16 de fora da área. Talvez isso não esteja correto. Deixa eu só confirmar. O Náutico chutou bem de fora da área ali, tentou vários chutes. Na verdade, são 13 chutes de fora da área do Náutico contra 6 do Ituano. O Náutico cometeu o dobro de faltas do Ituano, 16 para o Náutico contra 8 do Ituano. Isso aí eu me irrito profundamente, assim, tá? Porque me irrita se eu fosse do Ituano. Porque, assim, meu amigo, você chegar nos aflitos
Você tomou a pavor que você tomou e você fazer 8 faltas é o quê? É igual o Vitória. O Vitória tomou 8-0 do Flamengo e fez 6 faltas. Como é que pode isso? Você quer deixar o outro jogar? Quer apanhar e vai apanhar e nem parar o jogo. Tá no mudo, Renato. Numa hora que você tá num jogo assim, levando lapada, meu amigo, é caixa de ferramenta, velho. É madeira pros caras, velho. E não precisa nem bater, tipo, agressivo, nada. Tipo, é parar o esse jogo. contra-ataque aqui, eu paro. Vou parar, picoto o jogo, tento fazer uma catimba ali. Faz parte. Faz parte. E quem não faz isso e quem não faz isso me deixa um pouquinho irritado. O Náutico me deixou me irritado com isso em alguns momentos ali naquele jogo contra o São Paulo, por exemplo, no Morumbi, mas faz parte. Impedimentos, mais uma vez o adversário com um número bem alto de impedimentos, né? 6 impedimentos para o Guarani, o Náutico ficou impedido só uma vez, e aí 6 impedimentos, assim, e poderia ter mais, porque tem erro do Bandeira de lances que eram para ter sido parados antes, e não foram, mas mostra mais uma vez a coordenação da linha defensiva do Náutico. O Náutico, mesmo com 5 jogadores ali, o goleiro não participa, né? Mas vamos colocar, dos 4, da linha de 4, 3 eram reservas. E você percebe o Náutico, mesmo assim, deixar os adversários muitas vezes impedidos, com o controle da linha, com a cobertura acontecendo da maneira correta. Então, assim, é muito bom esses números do Náutico. Assim, o impedimento não mostra a taxa de defesa e tal, mas mostra que o Náutico está ligado ali naquelas oportunidades de parar o jogo, né? De não deixar o adversário continuar a colocá-lo em posição irregular. PPDA, mais uma vez o Náutico manteve sua média, né? 4 e pouco, 4,90 e pouco de PPDA, que é um índice que mede pressão. Então, quanto mais baixo for o PPDA, mais pressionante a equipe foi do meio campo para frente, basicamente. Então, assim, o Náutico fez uma marcação-pressão contra 10 do Ituano, ali um número já mais alto, né? Mostra que o Ituano também não pressionou tanto assim. E a gente vai para a troca de passes dos 368 do Náutico contra apenas 263 do Ituano, mais uma vez mostrando que o Náutico teve a bola, que o Náutico teve esse controle, e a gente pega até em número de bola longa, Renato, como o Ituano tentou essas bolas longas. Acabou o jogo com 56 tentativas de bolas assim, com a distância mais alta. Então, assim, foi um time realmente que não conseguiu trocar aqueles passos, que não conseguiu chegar muitas vezes trocando, era mais no lançamento, tentando buscar as costas da zaga do Náutico, e isso consagra um pouco o Carlinhos, né? Porque Carlinhos, assim, a gente já falou muito aqui de Carlinhos em relação às desligadas e tal, mas nunca foi dizendo que Carlinhos era um zagueiro ruim. Era sempre tipo, ó, tu tá bom, tu tá jogando bem. Carlinhos precisa melhorar nisso. Carlinhos, ele precisa melhorar, ele tá falhando só nisso. Por favor, não falha mais nisso, não. Para de desligar, velho. E quando você tenta muito essas bolas longas, você meio que consagra ele, porque assim, ele é muito rápido. E aí ele consegue fazer essa cobertura de uma forma até que tranquila. E aí as equipes são induzidas ao Náutico a fazer isso, e o Náutico consegue barrar isso muito bem com as características dos seus jogadores. A análise do jogo foi feita, né? Acho que já dá para a gente andar um pouquinho, e a gente vai andar já para o primeiro vídeo, talvez para a primeira, logo no começo do jogo, uma das situações ali que demonstra muito que ia ser a partida do Ituano querendo muito chegar nas costas da zaga do Náutico. Olha, recuperou a bola e já rapidamente tentando fazer essa ligação. E aí a primeira recuperação de Carlinhos no jogo. E aí perceba o que deu certo, né, nessa transição do Guarani, do Ituano. O jogador que vai para a bola, ele não é o centroavante, é o segundo atacante. Perceba que ele está saindo de trás, e isso quebra um pouco a linha de marcação do Náutico, que faz o Náutico ter que correr bastante para trás ali. O Carlinhos, na recuperação, o toque de Léo Passos foi muito bom também, né? Do jogo. Assim,
Hein, João? O toque de Léo Passos... Tocou, acho que nem tocou nele, acho que veio de trás a bola. Mas se não tocou, ele fez corta-luz. Então, eu acho que nem tocou. Sim, o corta-luz sim, mas veio do passe de trás ali, o jogador que estava rompendo conseguiu chegar na bola e aí ia dar um trabalho para o Náutico, né? Carlinhos ali conseguiu se recuperar muito bem. E aí eu estou pausado nesse frame, Renato, justamente para mostrar a estruturação do Guarani. Do Guarani, ó. Já estou pensando, meu irmão, estou ansioso demais nesse quadrangular, estou pensando no segundo jogo já. O Ituano, João. O Ituano no seu 4-4-2, Léo Passos caindo aqui, ó, fechando o corredor direito do Ituano, e aí os dois atacantes fazendo a marcação, não pressionavam tanto, mas estavam ali meio que encaixotando um pouco o Samuel, dando um perigozinho ali para a zaga do Náutico e deixando espaço aqui, todo esse espaço aí do meio de campo, que nessa jogada nem está tão espaçado assim, vai ficar mais em algumas outras jogadas. E aí realmente mostrando isso, o Náutico com espaço para jogar ali com o Samuel, Patrick Alain, mais uma vez, olha esse passe para Patrick Alain, a linha de passe aberta, o Náutico não aproveitando tanto, escolhendo circular a bola em vez de entrar nesse espaço gerado pelo Ituano, circulou a bola, tentou fazer, mas aí um passe errado ali do Carlinhos. Então, o Náutico, nessa jogada especificamente, aí não foi tão bem, mostra os erros aí no começo do jogo, acho que até os 20 primeiros minutos foi assim. E esse lance aí foi muito para falar um pouquinho sobre o Tussânia e a capacidade de marcação dele, porque, cara, olha onde ele está. E o Léo Passos, ele vai até tranquilo para a bola. Ele tá tranquilo. Quando ele levanta a cabeça, o Tussânia já chegou. E aí conseguiu fazer a interceptação ali de forma boa para o Náutico, né? Deixou a bola ali no campo perigoso para o Ituano. Aí outra jogada aí, o Ituano conseguindo sair da defesa do Náutico, tentando fazer essa transição e perceba a linha do Náutico funcionando. Ó. Essa jogada aqui, que talvez tenha sido uma das melhores do primeiro tempo, estava impedido, tá? O Náutico conseguiu alinhadinho ali, o Carlinhos, o Raimar, estava impedido, o juiz não deu. Aí foi talvez a melhor chance do Ituano no primeiro tempo, veio de uma jogada que não valeria com o VAR, mas esse aqui foi um ponto de crítica meio a Samuel. Sobre só posicionamento, assim, sobre um primeiro volante, a bola sobra justamente na frente da área, e eu acho que ele afunda muito com os zagueiros. Perceba aqui, ó o Samuel aqui, ele está nessa entrada da área, o Léo Passos volta e ele vai praticamente para a linha dos zagueiros sem tanta necessidade, não tinha ninguém atacando espaço, e ele afunda demais, ele é o jogador mais recuado do Náutico, e a frente da área ali estava um pouco desguarnecida, nada demais, mas assim, talvez tenha sido o único ponto negativo ali do Samuel na partida. E aí mostrando como o Náutico desperdiçava algumas oportunidades. O Náutico tentando sair ali com velocidade e o passe do Patrick Alain tocando para ninguém. E aí, aos 17 minutos. Eu acho que acaba aqui, tá? Esse recorte do jogo acaba depois desse lance. Depois que passa dos 17, 18, 30, por aí, o Náutico aparece mais para o jogo, começa a dominar mais as ações da partida. A gente vê aí o Tussânia marcando bastante, e aí até a característica do Náutico ali de roubar a bola no ataque, o Bolt acertando o passe para o Tussânia, que vira logo o jogo. Então, a boa jogada ali do Tussânia, um bom pivô, né, que vai gerar um cruzamento ali para o Náutico, que poderia ser perigoso, mas já uma primeira jogada das características do Náutico aparecendo. E olha aquele espaço que eu comentei, que eu até citei de Raimar, é justamente nesse lance. Ó. O Ituano continuava se portando num 4-4-2, o Léo Passos foi vencido aqui, escorregou, e, cara, o Ituano dava muito espaço para o Náutico jogar nessa parte aqui do campo. O Raimar até aproveitou esse espaço, ó. Poderia ter outra opção de passe e tal, mas o Ituano
descompactava muito ali. Mais uma vez, o Náutico tem a opção de jogar pelo meio e vai pela opção, vai pelo caminho da recomposição. Aí o Carlinhos vai avançando, tenta um passe em direção ao meio e erra também. Então, acho que nesse parte específica do jogo faltou um pouco desse jogo para o meio, o Patrick Alain buscar essa bola, e aí a gente vê o que acontece quando joga pelo meio. O Náutico tenta uma estratégia um pouco diferente. O Ryan faz o que Hélio gosta, tá? Do zagueiro conduzindo, passa a primeira linha de pressão e acha o Samuel, e o Samuel cria o jogo ali, aproveitando um pouquinho do tempo que foi causado. Tem até essa confusãozinha ali que o juiz não marcou falta. Isso aqui é pênalti, tá, galera? Assim, 1000 perdões. É tão pênalti que Tássio dá esse chutão. Porque nenhum jogador daria esse chutão se não fosse pênalti. Ele se livrou da bola ali de maneira completamente livre e ele colocou a bola para o escanteio assim, de maneira completamente desnecessária. E aí, passando novamente aqui, ó, a bola bate na mão, exatamente na mão do número 4. Eu vi isso da arquibancada, pô. Como é que o Bandeira não viu? Assim, e aí a gente vai para o escanteio, um bom cruzamento de Patrick Alain para o outro Sani ali, que ele não chega. E aí o outro escanteio já sai o gol, que é uma cabeçada absurda, uma movimentação, um ataque, a bola do outro Sânia. A bola vai numa velocidade muito grande. Até chegaram a comentar ontem, quando a gente viu o giro da rodada, eu não lembro muito bem quem foi, que após o gol, a bola continua girando ó, lá no gol. Foi um cabeceio muito forte, parecia um chute, pô. Foi, assim, e numa característica que não era muito forte do outro Sânia, né? Se a gente lembrar aqui, o cabeceio era a parte que mais se falava dele. E aí, ele fazendo esse golaço ali, centroavante, esse golzinho de cabeça, ganhou o melhor em campo, o meu melhor em campo, muito, muito aí. E aí a gente veio para uma parte, assim, uma referência engraçada. Engraçada não, assim, mérito do Ituano também, tá? Parece que você fala de forma jocosa, como se o Ituano ou qualquer outro time não pudesse usar referência. E pode, obviamente pode, não tem nada demais, mas eu achei curioso trazer aqui para a live, principalmente porque gera uma chance de gol para o Náutico depois. Então, assim, até o próprio Guilherme dos Anjos disse que usa a referência do PSG, do Flamengo, para montar a linha defensiva do Náutico, então não tem nenhum problema aí nesse sentido. E é a jogada ensaiada que foi protagonizada, que ficou conhecida quando ela foi feita por Messi, Neymar e Mbappé. E aí o Ituano tentou fazer a sua moda ali, utilizando Vinícius Popó, Léo Passos e Razeira, né, o volante. Ô, João, tá de sacanagem. Tu fizesse questão de ver o nome dos caras para poder humilhar mesmo, não foi? Não, pô. Mas você não quer questão de ver o nome dos envolvidos. Não, peraí. Não vai humilhar ninguém, não. Tem mérito. E aí, ó, eu não posso trazer o lance do PSG aqui, que tá lá no Twitter, tá? Mas mais ou menos essa jogada aqui, ó, que eles tocam ali e tentam jogar na última linha. Quase que entra a bola, tá? Eu achei que só foi um pouquinho fraca, mas aí o Náutico conseguiu se defender da jogada ensaiada e saiu para o contra-ataque. O Patrick Alain ali atacando a linha, um bom passe do Raimar. E aí surgiu uma grande chance de gol para o Náutico. O Marco Antônio, se tivesse a perna esquerda, a gente poderia ter feito um gol aí já diretamente da linha do escanteio, do escanteio, do tiro do meio de campo ali do Ituano. Já poderia ter saído um gol ali do contra-ataque, né? Ô, João, do jeito que a gente conhece Mazola, se ele tivesse conseguido fazer o gol e alguém numa coletiva tivesse conseguido pegar essa comparação que tu pegasse na hora e tivesse perguntado, isso aqui você fez que nem o PSG. Quem é o treinador do PSG já era
Não era. Foi na época de Messi, Neymar e Mbappé, não era Luiz Henrique, não. Eu acho que era algum. Já o francês lá que treinava. Aí, se fosse perguntar, não, você fez a jogada aqui igual, tal, não sei o quê, eu tenho certeza que Mazola ia dizer, não, mas isso aí eu já fiz em Portugal, 2004, no Feirense, no Sub-20 do Feirense eu já fazia essa jogada já, dando a entender que, na verdade, foi o PSG que copiou ele. Tem probabilidade, tem chance. E aí é até uma jogada ensaiada, realmente, tá? Eles tentaram fazer isso em todas as saídas de campo, tiveram muitas, né? Mas tentaram fazer isso em todas as saídas de bola ali Ô João, do Ituano. antes de dar seguimento, esse jogo do Ituano, assim, eu achei que uma irresponsabilidade a forma que o Ituano jogou, assim, sem precedentes. Você entrar sabendo que precisa vencer para classificar, pegando o time com 7 jogadores reserva e ter o comportamento que o Ituano teve, cara, isso dá uma raiva retroativa do Náutico ter optado por Mazola, assim, absurda. E esse jogo do Ituano me lembrou muito o Náutico e São Bernardo, a estreia de Mazola nos aflitos. O Náutico jogou muito parecido com o que o São Bernardo jogou nesse jogo. Quer dizer, não jogou, né, no fato, né? No final da história não jogou e só veio tentar alguma coisa nos 15 minutos finais. E eu lembro que muito se falou, não tinha o que fazer. Meu irmão, eu tive tanta raiva naquele dia, porque se pintou o São Bernardo como se fosse o Flamengo de Felipe Luiz. Como se não desse para competir nos aflitos, pô. Eu acho que é um dos poucos jogos que eu tenho na memória que o Náutico jogou de forma reativa nos aflitos. Que o Náutico deu a bola para o adversário dos aflitos. Porque eu acho que nem com o jogo do São Paulo a gente fez isso, pô. Nem no jogo do São Paulo a gente fez isso. Que posicionamento covarde foi aquele jogo, velho. Ainda bem que a TV teve problemas e aquele jogo, boa parte dele não teve imagens direito. Não sei se vocês lembram que teve um problema na transmissão e boa parte do jogo se perdeu, porque aquele jogo ali foi uma vergonha pra gente. E eu acho isso um pouco do Ituano, tá? Assim, se você pegar os meus comentários quando eu faço análise de outro time no pré-jogo, assim, eu acho que que eu passo. Que eu sou muito de boa com o comentário dos outros times e tal, falo parte boa, parte ruim. E, cara, do Ituano, eu não consegui, eu não me senti que seria honesto da minha parte chegar aqui e não falar que eu acho o time ruim. A forma que o time jogava mal, assim. Eu estava a um passo, a um tiquinho de falar que não tinha chance de não perder o jogo. Tava aqui, ó. Isso aqui, ó, passou na minha cabeça para não falar, porque é um time fraco, velho. Tem muito mais pontos do que jogou futebol. Foi muito beneficiado por pênalti, alguns que não existiram. Então, assim, é um time que, sei lá, essa 12ª posição aí foi bom pro Ituano. E aí, vamos continuar. Aqui já foi o Náutico. Aí a gente pode ver como destravou o time depois daqueles 17, 18 minutos, né? A gente já viu o gol de Otsânia, já viu a chegada de Marco Antônio, que foi cara a cara, e aí já tem a cobrança de Patrick Alain, a cabeçada de Ryan, que a bola vai na trave ali e foge de Vinícius, né? Ela pega justamente onde o Vinícius não estava. Se ela pega para fora da trave, poderia sobrar. E aí a gente vê. Aquilo ali já foi 29 minutos. Depois daquilo, o zagueiro deu um chutão e foi para a lateral. Logo depois, no lateral, o Vinícius já fez esse lance aí, saiu para comemorar já, e o Pegorari fez a defesa ali, meu amigo, na Bacia das Almas. Aí já outro lance, Carlinhos vencendo um duelo de cabeça, assim, muito, muito bem. A demora de Léo Passos ali para recompor, como isso foi prejudicial pro Ituano. E aí a bola de Samuel para Marcos Ítalo, que é perfeita, que aí tinha uma chance de gol que não se pode desperdiçar de jeito nenhum. Tinha coisas... Ô, João, desculpa te interromper. Como o Náutico tem fluidez, né, João? Esse lance, desde a da retomada de Carlinhos, que é o ponto mais importante
dessa jogada toda, e é por isso que Carlinhos leva o melhor em campo, pelo menos na minha opinião, mesmo o Náutico com 3-0. Mas como o Náutico toca a bola com fluidez, né? Porra, eu já falei sobre isso aqui, na verdade, em tom de desabafo. Como eu passei tantos anos aí, viu? O Náutico com dificuldade de tocar uma bola de lado, pô. Passe de 1 metro. Aí você começa a ter uma verdadeira descrença que os jogadores não têm capacidade, sabe? Que não tem como. Se você está na Série C, você vai ter que lidar com jogadores que não podem dar passe de 1 metro. E, na verdade, por isso que eu sempre fui muito, muito forte nas críticas aos treinadores que passaram por aqui. Um dos grandes problemas, não estou dizendo que não tenha outros, era o trabalho técnico, velho. O Náutico teve, assim, péssimos trabalhos de treinadores nos últimos 3 anos, pô. Péssimos, velho. Péssimos. Todos eles, pô. Você pode ter um que foi menos ruim do que o outro, mas trabalho decente não teve nenhum, pô. Veja, eu costumo dizer aqui na live o seguinte: nós estamos depois de 4 anos com perspectiva positiva, porque isso também passa muito por um treinador. Basta a gente ver o que aconteceu depois que Hélio saiu em 22. Felipe Conceição, péssimo. Roberto Fernandes só foi campeão, porque na Série B foi muito mal. Aí depois você teve quem? Depois de Roberto Fernandes, Elano foi? Elano, depois Dado Cavalcante, não é isso? Elano e Dado Cavalcante, ele nunca conseguiu firmar. O trabalho de Dado foi horrível. Rapaz, quando o Náutico começa o ano, meu irmão, Dado teve o restinho de Série B. Foi com Dado que a gente tomou 6-0 do Novo Horizontino, não foi? Eu não sei. Acho que era ele. Inclusive, teve uma discussão, Renato, que queria Renato participando desse debate. Teve uma discussão no 45 que eu estava querendo colocar que a derrota do Bahia, que tomou 5 do Mirassol, era uma derrota histórica, tá ligado? Negativa, tá ligado? Aí disseram, não, mas vocês consideram... Vocês nem ligam pro jogo do 6-0 contra o Novo Horizontino. Quem não liga? Tá doido, pô, aquilo é uma humilhação, pô. Exatamente. Eu só não vou começar aqui o programa. Boa noite, pessoal. Vamos agora relembrar o 6-0 do Novo Horizontino. Quem faz isso tudo é chapo, né? Chapo que faz isso. Mas a gente não vai aqui ficar se martirizando. Agora, é uma vergonha histórica, porra. Do mesmo jeito que o Sport perdeu do Marília Foi 7-1 o Sport, não foi? No Marília foi 6-1? 7-1. Como é? 7-1. Foi no mesmo dia que o Náutico ganhou do Londrina de 5-0. Exatamente. Então, isso são vergonhas. Pô. Aí você perder de 5 do Mirassol, não, foi uma derrota aí. Não, velho. Se você não quiser entender dessa forma, é porque você não está querendo internalizar. Tudo bem, é escolha. Tá aí. Tem uma que eu procuro esquecer que existe, eu não gosto nem de debater, que é o jogo do Grêmio. Eu não gosto de debater o jogo do Grêmio. Então, olha, o jogo do Grêmio... O jogo do Grêmio, a final de 2010 com o Sport também foi chato. E aquele jogo do Bragantino... O resto se chamar para comentar, Renato, eu não ligo. O jogo do Grêmio eu me irrito. E o jogo do Bragantino em 2018, que a turma ficou aplaudindo, aquilo para mim foi um negócio terrível. Não, mas tudo bem, aquilo ali é do jogo e tal. 2005, se eu tô numa live, digamos assim, com as pessoas e a pessoa puxa 2005, eu já acho que a pessoa tá querendo me ofender. Então, aquilo ali eu já fico com raiva já. Eu já fico com raiva. Agora, você perder do Mirassol... mas o Mirassol tá em quinto, foda-se, porra. Quem mandou tu? Quem tá jogando a Série A com o Mirassol é tu, porra. Se tu tomar goleada... O Horizontino tava em que posição? Ninguém lembra, porra. Foda-se, ele tava primeiro. Exatamente, pô. E o Náutico já tava rebaixado, João. E o Náutico já tava rebaixado. O Náutico não era o Bahia City em 4º lugar, não. Na verdade, isso piora. Isso deixa mais feio ainda. Porque é um time altamente competitivo, um time que tem a maior SAF do mundo, aí toma 5 do Mirassol com catadão. O Mirassol tá fazendo um bom trabalho. O treinador tá fazendo um trabalho... Cai ano que vem. Ano que vem cai. Tá fazendo um trabalho espetacular. Mas fez algo que ninguém deve fazer, pô. Fez um catadão dos mais feios possível. Se o Náutico é que faz aquilo ali, o Náutico fazia 0 pontos na... Zero. Bota a camisa do Náutico, ou de qualquer time de torcida, tá? Com os jogadores do Mirassol faz 0 pontos. Perde os 38. Bem, terminou aí? Não. Nada.
Só foi um parêntese. Então, prossiga. Parênteses E aqui... É porque a estava com sono aí. Voltando para o lance de Samuel, assim, que bola de Samuel também, tá? Marcos Ítalo fazendo o que ele sabe fazer ali em relação a ataque de espaço, aparecer como homem surpresa na área. Só que, porra, essa decisão aqui não dá, velho. Assim, cara, isso aqui não pode ser um peixinho, não, pô. Tem que dominar, né, João? Pô, domina essa bola, toca faz qualquer coisa, não dá esse peixinho, não, por favor. Obrigado, Marcos Ítalo, atenda minha prece. E aí, outro lance de Samuel, logo praticamente em sequência, né? Ele faz o desarme ali do jogador do Ituano, o Câmara come bola, mas é o passe para Samuel, que pô, ele tenta levar para a esquerda e ali seria muito difícil ele conseguir fazer essa puxada para a esquerda, muito difícil mesmo. E ainda sai uma chance de gol ali para o Náutico nesse lance que Bolt chuta para cima. E aí a gente vê, mais uma vez, olha como o Náutico sai de forma tranquila contra o Ituano, assim. Velho, isso é um ataque do Náutico, pô. Olha a transição do Náutico. Assim. O Náutico tem muitas opções. Mapeou, tocou. Olha o Passos vindo. Não, mais uma vez, a chance do... Merecia o gol, pô. Merecia o gol para punir o Ituano e para beneficiar o Náutico, porque não pode, assim... Desculpa, assim. Isso aqui não pode acontecer em um time profissional. Olha o espaço que Ryan teve, pô, tranquilamente. Essa jogada de Patricalan, João, eu fiquei muito com essa jogada na cabeça, até porque foi na minha frente, né? Foi. Eu gostei muito ataque na linha, pô. Atacou a linha. Foi o melhor lance dele na partida. Eu achei isso pênalti. Do outro lado, aparenta, né? Tava longe também. Aparenta que o jogador do Ituano não deixou o Boto levantar. Mas, enfim, era para ter feito o gol também. E aí a gente vai para 20 minutos do segundo tempo, quando teve a primeira chance ali do Ituano, que foi mais um ataque às costas ali, mais um chutão para frente, e Carlinhos, mais uma vez, recuperando de forma muito boa para o Náutico nesse lance. E aí um contra-ataque já puxado por Kelvin, aquele lance que a gente comentou na hora das notas, consegue ganhar ali do marcador, tem a percepção ali da passagem de Bolt, e Bolt finaliza a jogada muito bem, e aí deu defesa do pega horário, um lance também. Boa finalização de Bolt, boa finalização. Muito bom. E aqui é o momento de maior perigo para mim do Ituano na partida, que foi a falta que Carlinhos fez. Meu amigo, isso aqui me causou um pânico. Eu estava do outro lado da arquibancada, e eu não tinha percebido que o jogador estava correndo para a diagonal. E aí eu tive medo, eu acho, de sair uma expulsão ali. Ia ser assim, muito prejudicial para o Náutico, ainda bem que não saiu. Eu tive um pensamento intrusivo nesse sentido também. Passei 3 segundos ali até ver a cor do cartão, com bastante medo. Aí o Ryan tentando sair conduzindo, errou. O Marco Antônio conseguiu interceptar, mas mesmo assim vai dar um ataque ali pro Náutico. O Ituano vai conseguir fazer uma troca de passes boa, saindo por dentro, para conseguir chegar no ataque. Sim, os dois, Marcos Ítalo e Ryan, foram na mesma bola, né? Sobrou para o jogador e ao lance de Léo Passos. Esse XG aqui foi bem alto, tá? Deu 0,46 chance de fazer gol. Mas pela situação, eu achei um lance muito difícil. Não era qualquer um que fazia esse gol aqui, não. Será que o XG desconsidera a bola meia altura? Talvez só conte o local que a bola foi chutada. Não sei. Porque ali eu achei muito difícil. Deu 0,46 de XG. Eu não enxergo muito dessa forma, não. E aí, já no acréscimo, né, o Náutico já com chance de fazer ataques com o Ituano mais travado, mais parado. Olha esse lance. Olha Igor Fernandes andando, pô. Recebeu a bola andando. Tentou fazer o cruzamento, foi interceptado, e é desse escanteio aí que sai o gol de Carlinhos. Sobe muito bem ali no primeiro pau. Estava sentindo falta de um golzinho de escanteio ali do Náutico nesses moldes. E Carlinhos atropela alguém ali do Náutico, né? Ele passa por cima de um outro jogador do Náutico.
Deixa eu voltar aqui para a gente pegar quem é. Aí, na hora do escanteio, tá Carlinhos e Marco Antônio na bola. Antônio, eu E Carlinhos atropela o zagueiro do Ituano. Aí Carlinhos passou. E aí, ó, mais um ataque do Náutico, Kelvin conseguindo. Carlinhos passou por cima do Marco Antônio. Isso. Deixa eu fazer esse gol aqui para tu não cobrar mais para renovar. Pode ser. Tirou 20 mil, né? E aí, uma chance de contra-ataque do Náutico, aí Felipe Redaelli puxando, o Náutico estava com 3 contra 2 praticamente, e, cara, não pode perder essa bola, velho. Mas, enfim. Pior do que perder, né? É a forma. A forma que perde. Enfim. Terceiro gol do Náutico aí, o Ederson já lança para Hélio Borges, o goleiro sai de forma destrambelhada. Hélio Borges consegue o drible e um belo passe para Samuel, tá? Foi um cruzamento na medida, tirou o zagueiro ali de possibilidade de tentar fazer qualquer coisa, e Samuel só empurrou pro gol. Então, assim, um jogo muito bom do Náutico, com 7 reservas, um domínio absoluto aí para cima do Ituano.